Oi, gente! Quinto episódio do podcast Sobrevivendo ao Fim do Mundo. Meu nome é Daniela Campos e eu resolvi fazer esse podcast como uma forma de terapia, de falar das minhas angústias, das minhas frustrações, dos meus recursos para sobreviver e manter o mínimo de saúde mental. Eu estou gravando esse quinto episódio no dia 3 de julho, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, que remete à data de sanção da Lei Afonso Arinos, que é a Lei 1390 de 1951. Então, estou com esses brincos lindos aqui, que é mapa de África, com um rosto de uma mulher negra, adquiridos na feira da Afonso Pena de BH, que eu amo tanto. Quando vou a BH, estou em domingo, sempre vou lá visitar. E no dia de hoje, aquelas coisinhas, né? Quem está gostando, ativa o sininho, dá 5 estrelas, manda para quem acha que vai fazer sentido. Eu estou amando fazer, estou recebendo vários feedbacks. Falo de coração para os meus amigos que falam, eu não estou tendo tempo, eu super entendo, não se sintam em débito, que é de um lugar muito íntimo, muito da primeira pessoa e muito para uma forma de estar no mundo mesmo, de estar dividindo com o universo, assim, e que daí cada um de repente vai ouvir num tempo, e é isso, começou a ouvir, não faz sentido, eu sei que vaza e tá tudo certo, cada um tá fazendo o que dá conta. E o tema de hoje, eu resolvi conversar com vocês sobre essa hipótese, né, do fim do multilateralismo. Eu realmente falei que eu sou forjada muito ali na década de 90, com essa perspectiva de gestão sustentável, de globalização sustentável, da possibilidade de construção de agendas mundiais que convertessem para o mesmo sentido. Enquanto era da ONG Vivacidade, eu participei de um movimento que chama Aliança. Cadê? Vai ter que vir o óculos, gente. 48 anos de idade, não dá mais. Aliança por um Mundo Responsável, Plural e Solidário. E essa aliança elaborou esses cadernos de proposições para o século XXI. Deixa eu colocar aqui, essa coisa do fundo de tela me complica mostrar as coisas. Agora que deu certo, tá? Esse, por exemplo, era Propostas para a Sustentabilidade, que foi organizado pelo Luiz Felipe César. Aí eram vários, né? Por uma governança mundial eficaz, legítima e democrática, recusar a privatização da vida, salvar nossos solos para proteger nossas sociedades, alimentação, nutrição e políticas públicas, comércio justo e solidário, repensar a gestão de nossas sociedades e arte e identidade cultural na construção de um mundo solidário. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse, mas a aliança era justamente um grande movimento, tem até uma definição aqui, né? Era ligada ao Instituto Polis, e a ONG Vivacidade era uma da difusora dos cadernos de proposições para o século XXI. Na época, o Fernandinho veio trabalhar com a gente, e ele era o representante da Aliança em Ribeirão Preto. Então, aqui, por exemplo, entidades que integram a Rede Aliança no Brasil: Associação para o Desenvolvimento da Intercomunicação, Associação pela Tributação das Transações Financeiras em Apoio aos Cidadãos, Barracões Culturais da Cidadania, Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania, Crescente Fértil, FASE, que era a Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional, o Fórum Intermunicipal de Cultura, Fundação Matutu,
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, e várias instituições. E a ONG Vivacidade era uma sementinha em Ribeirão Preto ali, difundindo esses cadernos. Então, essa perspectiva global, né, de gestão da sociedade, e isso como um valor de uma democracia plena, que era possível se construir essas sociedades sustentáveis, o multilateralismo era o nosso alicerce, né? Tudo vinha das perspectivas das convenções internacionais, tanto quanto o que eu falei na questão das conferências ambientais, mas como um todo também, né? Os aspectos relacionados à violência de gênero, a própria questão do antirracismo, são essas construções que vão ocorrendo nos fóruns, nos diversos tipos de instituições e fóruns em torno da ONU. E foi pela minha cunhada querida, Luciana Vilas Boas Casadio, que é uma médica, que eu digo que é minha heroína de guerra, que viveu a Covid em São Paulo, capital, como sendo infectologista, brilhante. E a gente conversa muito, principalmente sobre política, sobre questões contemporâneas. Posso dizer que, inclusive, hoje o meu vício em podcast é pelas indicações que Luke começou a me fazer. E ela é a primeira que me fala essa questão, a sensação é que a gente está vivendo a pré-terceira guerra mundial. E esse tema começa a vir muito para as minhas reflexões, não deixa de ter uma perspectiva, né, de ecocídio nas guerras, então não deixa de perpassar a questão ambiental, mas também tem toda essa questão humanitária, e eu comungo dessa ideia de que sustentabilidade não está ligada exclusivamente a uma manutenção mínima de fauna, flora exemplificativa, né? Mas sim de um ecossistema equilibrado, onde lugares em que as pessoas estão em guerra não existiriam, né? Desculpa, em sociedades sustentáveis, né? E, e aí eu queria indicar para vocês, depois eu vou deixar os links nas descrições, mas no Bom Dia Fim do Mundo, do dia 19/6, os jornalistas ainda fazem esse comentário do ecocídio na questão de Gaza, lá por volta dos 18 minutos, desculpa, 19 minutos, eles dão a informação de que 80% das árvores de Gaza já foram exterminadas, não só pela questão dos bombardeios em si, mas também porque elas estão sem energia elétrica, então usa mais tirar árvore para fazer lenha, existe uma série de outras decorrências que fazem esse consumo das árvores levar praticamente ao extermínio, né, da flora da região de Gaza. Indico muito, né, o Sobreviver ao Fim do Mundo, como eu já disse, é um pouco inspirado no nome do Bom Dia Fim do Mundo, com as jornalistas Giovana Girardi, Marina Amaral e Ricardo Terto, amo demais eles, é um dos podcasts que eu escuto toda semana, e em virtude daquela questão da Flotilha da Liberdade, que estavam alguns ativistas levando ajuda humanitária para Gaza, obviamente que num gesto muito mais simbólico do que de que iriam sanar a fome de milhares de pessoas, mas muito importante, envolvendo a Greta e o Tiago Ávila, que é brasileiro. Eles foram, né, sequestrados e presos pelo governo de Israel, que claramente impede a chegada de comida de básico para, como parte da estratégia do genocídio que tem sido imposto em Gaza,
E nesse episódio do Calma Urgente, que é meu outro episódio preferido, que toda semana, o Calma ainda é mais profundo, porque eu sou do Clube do Livro, toda quarta-feira tô com eles lá, amo, amo. Bruno Torturra até falou que ia escutar meu podcast, vamos ver. Tomara que ele goste, né? Tomara que ele escute, mas enfim. Eles, no episódio do dia 10 de junho de 2025, também depois eu vou deixar na descrição o link, por volta dos 51 minutos, exatamente comentando essa questão da Flotilha da Liberdade, eles fazem, acho que é o Bruno que fala, o Alessandro não lembro, mas eles fazem exatamente essa reflexão de que a atuação discursiva dos órgãos internacionais impede que qualquer coisa aconteça, então que ninguém aguenta mais, nós precisamos de ações, não de discursos, né? E a Greta, quando, apesar de ser mais conhecida como uma ativista ambiental, vem e se manifesta nesse sentido, de que o mundo que ela sonha equilibrado e que ela ficou conhecida por ir na ONU defender, ainda como uma adolescente, né? Ele não concebe que populações estejam sendo dizimadas em seus territórios por nenhum argumento, né? Então, ela parte para essa ação para mostrar para o mundo isso. O que nós precisamos é de ação. E daí outra indicação que eu queria fazer, que também me ajudou muito nessa reflexão de toda essa escalada das guerras no Oriente Médio, na própria Ucrânia, na eleição do Trump e na postura de supremacia branca e de deportação de imigrantes e a saída dos Estados Unidos da COP e os tarifaços e a política internacional melando toda aquela política do livre comércio, de negociação, de reciprocidade. No Foro de Teresina do dia 20 de junho, por volta de 22 minutos, a Ana Clara, né, que é uma dos jornalistas, que é o Fernando de Barros Silva e a Ana Clara Costa, jornalistas, e o sociólogo Celso Rocha de Barros, também amo o Foro de Teresina, toda semana escuto, quando já começa a musiquinha, amo, é meio que quase automático, publicou, eu já escuto. Ela fala assim, a solução militar parece ter suplantado a diplomacia. Acabou. Se o multilateralismo não tinha sido enterrado, acabou de ser. Justamente porque nem resolução mais, né, a ONU faz. Não tem efetividade de absolutamente nada, e é só essa solução militar que parece que vale. E um jogo de força, e daí eles comentam todo o papel do Trump nisso, etc. Então, eu também indico, que me ajudou a refletir sobre, parece que sim, parece que o multilateralismo morreu, e agora já foi até enterrado. E aí eu emendo, porque eu vou para esse lugar de dificuldade de me posicionar em torno de tantos fatos que fogem completamente à minha possibilidade de controle. Então, eu me atualizo dessas informações todas, mas eu preciso me nutrir de determinadas outras ferramentas para eu não ir para um niilismo ou para uma negação, que é o que eu tenho visto muita gente não querer nem se atualizar de nada para não dar conta por não dar conta de lidar. E eu super respeito. E então, como eu falei, eu meio que vou me atualizando por esses podcasts, não dou conta e não recomendo ler notícias e o que está acontecendo no mundo de manhã, porque para mim já dá gatilho e é enlouquecedor. Então,
eu vou me atualizando nesses podcasts, e teve uma discussão super interessante no Calma Urgente de 1º de julho, que foi um pouquinho antes de eu gravar esse aqui, porque eu fiquei sabendo de algo que eu não tinha nem visto em nada do pouco que eu me atualizo, que é o casamento do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que eu nem tinha ficado sabendo. Mas, simplesmente, este senhor gastou 50 milhões de dólares num casamento em Veneza, comprou capa da Vogue, aí era celebridades indo e vindo de não é navio não, né, que é dentro de Veneza, daquelas lanchinhas em Veneza, então um consumo, né, um custo ambiental imenso. E daí, no Calma Urgente, eles estavam comentando disso. Agora, é lógico que, como eles são geniais, né, é outro nível de reflexão, esse trio que eu amo, que eu falei, fazer parte do clube do livro Calma Urgente, para mim, é parte da minha terapia semanal, porque cada semana que debate, livros um melhor que o outro, assim, e daí tem comunidades que as pessoas são inteligentíssimas, é muito bom. Mas eles vão exatamente fazer a reflexão de que a época lá, né, da Maria Antonieta, o casamento dela, primeiro que nem todo mundo tinha acesso ao nível de esbanjamento que era, e hoje você tinha uma questão ali divina, de como sendo, né, o representante ali de Deus, e isso que foi questionado, mas hoje existe um endeusamento dos bilionários com uma falsa percepção que eu posso vir a ser uma bilionária, porque se ele pôde, se ele saiu da merda e virou bilionário, eu também posso, é uma questão de mérito. Isso acaba se ligando muito fácil a uma teologia da prosperidade, que daí acaba também tendo esse aspecto da vontade de Deus e de ser abençoado, e como isso daí, tanto que o episódio chama Bezos e a luta da falta de classe, que é uma referência dupla, né? A falta de luta de classe e a falta de classe do casamento, que falaram que foi breguíssimo. Eu e essa parte eu não tenho o que manifestar, não é muito minha praia. Eu casei, mas não quis fazer festa, então não entendo muito. E eu queria ligar para dar uma outra dica do podcast do Mano a Mano, que aí são quase 3 horas sempre, show de bola, tem que ter um tempo maior para ouvir. Mas ele e uma mulher que chama Semayá, maravilhosa, receberam o Joel Paviotti para tratar sobre segurança pública. Foi muito show de bola, muito show de bola. E daí, em 2 horas e 9 minutos, mais ou menos, ele fala: o Brasil não é um projeto de país. E tá tudo igual o tempo do fim dos anos 80 e 90 e agora, que é algo que eu venho falando. Aí eu me senti super identificada. E, e tem o podcast inteiro é muito bom, e tem uma reflexão do Mano Brown se questionando o quanto que a arte pode mudar alguma coisa, né? E eu acredito que pode mudar muito. Então, por isso que eu disse que eu ia linkar a questão desse livro, que era um dos cadernos de proposições para o século XXI, que é o Arte e Identidade Cultural na Construção de um Mundo Solidário, organizado por Hamilton Faria e Pedro Garcia. Eu cito eles, inclusive, tanto na minha dissertação de mestrado, quanto no livro que eu publiquei. Uma hora eu ainda falo disso com vocês, mas eles trazem esse conceito, inclusive o nome de um dos capítulos, a arte como reencantamento do mundo.
E esse conceito, para mim, bate muito forte como um instrumento de equilíbrio emocional. Na troca, no episódio que eu fiz com meu marido, a gente falou muito da música, mas não só a música, né? Filme, documentários, livros, peças de teatro, shows, animações circenses, exposições de esculturas, de pinturas, artesanato, muita coisa é arte, né? E isso, para mim, realmente me nutre ir num teatro, assistir um filme, ler um livro. Então, eu realmente queria deixar de dica essa reflexão sobre o quanto que a arte é um instrumento de equilíbrio emocional. O quanto se você, ao escutar uma música, você levar isso para a consciência de eu estou nutrindo a minha alma, eu estou nutrindo o meu eu interior, eu estou agradando a minha criança interior com esse mimo, isso é um recurso muito poderoso, tanto quanto a respiração que eu falei no último episódio solo. Emendo com uma dica de um livro e uma dica de um documentário. Esse livro aqui, ó, A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard. Ele é uma bíblia? Ele é uma bíblia. Mas ele é muito poderoso. O Mathieu Ricard, ele é um monge budista e ele é físico, ele é francês. E ele permitiu que o cérebro dele fosse feita várias ressonâncias, ele meditando em diferentes formas, e daí, por conta de tudo que foi provado, que é contado nesse livro, é falado sobre isso, assim, sobre o poder do altruísmo na geração dos hormônios da felicidade, né, por assim dizer. E aí ele foi chamado até de o homem mais feliz do mundo, e tem um documentário que chama From Stress to Happiness, O Caminho da Felicidade, foi traduzido para o português, e está disponível na Prime Video. É uma viagem na Argentina, de ele e outro, e tem um fotógrafo, um diretor de cinema, uma coisa assim, que é casado com uma moça que está acompanhando ele na Argentina, então eles fazem toda uma viagem, e aí o rapaz, tipo, meio não acredita nessa coisa da meditação, de respirar, então eu não vou dar mais spoiler, fica aí a dica. Ai, é isso, né? Muitas dicas já. Eu estou curtindo muito, eu espero que faça sentido para vocês essas reflexões, esses compartilhamentos de inquietações, né? Eu penso que eu ouvindo esse episódio do Mano a Mano do Joel Paviotti, o tema da segurança pública, o ano que vem, nas eleições de 2026, ele vai estar no topo, assim, e tem muita coisa para a gente refletir aí, tem muita camada, então reforço essa dica, porque para mim, cada vez mais, independentemente que é isso, se você, como eu, tem esse incômodo de dizer, eu sou de esquerda, eu não sei direito o que isso significa, então não sei se eu sou de esquerda, não sou de esquerda, mas se você, que é como eu brinco, né, eu falo, gente, sou esquerda mujica, que falava, afinal, o que é ser de esquerda? É uma escolha filosófica em que a solidariedade suplanta o egoísmo, né? Então, se você pensa assim, se você ainda acredita numa sociedade sustentável, ainda acredita na possibilidade do Estado democrático de direito, ele passa pelas eleições. E o que a gente precisa perceber de maneira muito clara é que ele passa principalmente pelas eleições no legislativo. Independentemente de quem for disputar a eleição para a presidência, nós precisamos entender
que o principal é elegermos nossos representantes no Poder Legislativo. Eu tenho muita alegria de que nas últimas eleições, tanto minha candidata a deputada estadual quanto a deputada federal foram eleitas e fazem trabalhos assim, me orgulho pacas, mas precisam ser maioria, precisam ser bem mais do que são hoje, porque é o que nós estamos vendo. E aí toda essa campanha Congresso Inimigo do Povo é isso. Se a gente não taxar os milionários, os bilionários, gente, não é a pessoa classe média, né? Nós precisamos ter isso de uma maneira mais clara, uma maneira, porque para mim é tão óbvio, mas realmente parece que para a maioria das pessoas não entende o que é elite, né? Quem, quem se parar de trabalhar hoje não consegue viver um ano é trabalhador, gente. É sobre isso. Então, precisamos entender que para conseguir essas sociedades sustentáveis, a gente precisa do multilateralismo, a gente precisa dessa perspectiva global de gestão, de inclusão de absolutamente todas, de todas, todos, todes, de todas essas discussões. Eu ainda acredito nesse mundo, assim, retomando a ideia da pergunta inicial, né, onde estão os pacifistas, eu penso que sem recursos de se fazer mostrar hoje em dia, até por uma série de medos que depois a gente pode discutir aí da questão dos algoritmos, da questão do ódio pelas redes sociais e de quanto isso destruiu muitas vidas. Mas hoje, respeitando o que eu falei, que eu não quero passar nunca de 30 minutos do seu tempo, eu vou encerrando por aqui. Eu tô amando, 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 espero que sempre faça sentido, adoro quando eu recebo feedbacks de fez sentido, ouvi até o fim, continua. E semana que vem, enfim, sim, a entrevista com a minha linda Fabiola Ponton, minha professora de canto, e espero que vocês gostem do dia de hoje, dê o like, seguir, 5 estrelas, enfim, onde você estiver vendo ou ouvindo esta que vos fala, com muito amor no coração e com muita vontade de esperançar. Beijo no coração de todo mundo.